Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o dízimo, tá? Hoje eu vou estar tirando algumas dúvidas sobre o dízimo e vou estar contando algumas experiências minhas nessa área, tá bom? Se você já gostar do vídeo, peço você que deixe o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, tá? Aqui é compartilhar a palavra de Deus e muitos testemunhos, muitas coisas que Deus faz e fez através da minha vida, tá bom? Bora lá então, tá? Sem enrolação. Eu tenho algumas dúvidas aqui que geralmente acontece, muitas vezes as pessoas têm, né, sobre o dízimo. Será que o dízimo deve dizimar? Será que agora no Novo Testamento a gente tem que dizimar ou o dízimo é só coisa do Antigo Testamento? O dízimo é pra quê? Pra que serve? Eu vou estar tirando essas dúvidas e contando um pouco das minhas experiências também, tá bom? A primeira pergunta que tem aqui é: porque Deus pede o dízimo? E a resposta tá lá, pega a tua espada, tá bom? Vamos lá ver comigo. Tá no livro de Malaquias 3:10. É um texto bem conhecido que geralmente as pessoas leem. Algumas pessoas leem quando vão fazer. Geralmente no momento do dízimo e da oferta na igreja, né? É lido esse texto, tá bom? Que diz assim, Malaquias 3:10. Tragam todos os seus dízimos ao depósito do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas dos céus para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Amém? Ó o comecinho. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, ou seja, a igreja, para que haja provisão em minha casa. Para que haja provisão em minha casa, ou seja, por que Deus pede o dízimo? Para que seja, para que não venha faltar nada na casa de Deus. Por quê? As igrejas não são financiadas pelo governo, se fossem, né? Não são. A igreja é como se fosse uma obra particular, né? Quem abriu tem que ter esse entendimento de que o dízimo é verdadeiro, de que o dízimo vale realmente agora no Novo Testamento, como valia no Antigo Testamento também. Então, o dízimo ele serve para isso, para poder manter a casa de Deus, às vezes pagar um aluguel, porque nem todo mundo que tem igrejas abertas tem um espaço próprio. Às vezes a pessoa paga aluguel, nem sempre o dinheiro da oferta somente dá para pagar o aluguel. Então o dízimo é para isso. O dízimo é para se tem ministério de dança para comprar as roupas das meninas ou dos rapazes que dançam, para comprar instrumento, para comprar harpas, né, que tem igreja que distribui algumas harpas para as pessoas lerem quando forem cantar, né, as igrejas que têm esse costume de cantar harpas também. Então, assim, serve para tudo que diz respeito na obra, ou seja, para que haja é, para que haja provisão, né? Para que haja provisão em minha casa, ou seja, para que haja as coisas que precisa ter na obra de Deus. Então Deus está falando, eu preciso do dízimo por quê? É para ajudar na minha casa, na minha obra. Deus não faz aparecer todos os meses milagres do nada, a pessoa abre a igreja lá, tem um monte de coisa, como se alguém tivesse doado anonimamente. Não. Deus ele pede o dízimo para isso, para ajudar na obra de Deus. E não somente o dinheiro da oferta não dá somente para isso. Por quê? O dinheiro da oferta, a oferta ela não é obrigatória, tá? Obrigatória vocês vão entender. Calma aí. Obrigatória no sentido de ser todos os meses, porque o dízimo é isso, é 10% do seu salário, ou seja, todos os meses você vai tirar aquele 10%, os primeiros 10%, tá? Porque é o melhor para Deus, e você vai dar para a obra de Deus. A oferta em si, ela não é dada todos os meses. Você dá se você tiver, se você sentir vontade, se você sentir no coração. Então, nem sempre vai bater aquilo ali no ápice. Então, o dízimo é isso. É como se fosse, né, aquela... mais ou menos aquela conta que a pessoa que é responsável pelo ministério sabe que vai mais ou menos levantar aquele dinheiro para pagar aluguel, para pagar todas as coisas que eu já falei para vocês, entendeu? Então o dízimo, ele é isso. Oferta é outra história, entendeu? Eu vou trazer um vídeo falando a diferença de voto, de dízimo e de oferta, tá bom? Vai ser o próximo vídeo depois desse. Mas o dízimo é isso, tá? Para que haja provisão na casa do Senhor, tá bom? Próxima pergunta. O que acontece quando você dizima? Também em Malaquias, mas em Malaquias 3:11, diz assim: Suas colheitas serão fartas, pois eu as protegerei das pragas, suas uvas não cairão
das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos, ou seja, uma promessa do Senhor. Em outras traduções está dizendo assim, ó, até anotei aqui. E por causa de vós repreenderei o devorador para que não destrua o fruto da terra e a vide no campo. Não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o que é esse devorador? Tem gente que fala que é um demônio, tem gente que fala que não é um demônio. Minha opinião, tá? Eu, Priscila, creio que seja um demônio sim, tá? Que é por permissão de Deus, ele acaba tendo esse poder, né? De tá realmente ali. Por quê? Porque querendo ou não, a gente tá em desobediência, né? No momento que você para de dizimar, isso é para as pessoas que dizimavam e pararam de dizimar, tá, gente? Porque se você não dizima, você não vai conseguir ter exatamente esse entendimento. Eu tive as duas experiências. Tanto antes de dizimar, depois que eu comecei a dizimar, depois que eu parei de dizimar e quando eu voltei de dizimar. Então eu sei o que é quando você para de dizimar e sei o que é antes de você dizimar, depois quando você começa a dizimar. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Mas o devorador, ele é isso. Ele é um tipo de, eu creio, tá? Que seja um demônio, pra estar com o nome desse daí, tá? E pra ele tá fazendo mal no momento que a pessoa para de dizimar. Então é por permissão de Deus que esse demônio, tá? Eu creio que seja um demônio mesmo. Tem esse poder, a permissão de poder estar ali devorando, literalmente, porque realmente é o que acontece. No momento que você para de dizimar, gente, eu já parei, não porque eu quis, mas assim, por as coisas tá tão apertadas, porque o dízimo, assim, ele é fé. Tem horas que você vai achar que você, tipo, o dinheiro não dá pra tirar o dízimo, e agora? Então eu tava no meio de uma situação assim, eu já dizimava, né? Eu tava nessa situação, eu acabei parando de dizimar. Nossa, gente, eu já tava casada com meu marido e a gente viu exatamente esse devorador. Não vou falar a forma dele, não vou falar que eu vi ele, eu tô falando, eu vi a ação dele. Por exemplo, você ia com R$ 70 numa loja, eu lembro que eu fui, não tava dizimando, eu fui de R$ 70 pra comprar algumas coisas e, gente, parecia que eu tinha gastado 30, porque o dinheiro foi assim, ó, voando. Até quando eu cheguei em casa, eu fiquei olhando assim nas coisas e eu olhei pro meu marido, eu fiquei pensando, nossa, já pensou em pensar que eu gastei o dinheiro com outra coisa, porque não, era uma coisa que não batia, tá? Por mais que vocês achem assim, ah, mas o mercado tá caro hoje em dia, realmente, o mercado tá caro. Só que assim, não tinha lógica, sabe? Você olhava assim e você fala, mano, essa conta não tá batendo. Porque, e não era, tipo, a pessoa passou o troco errado, não era. Tava lá R$ 70 mesmo. Só que era, tipo, três, quatro coisas, deu R$ 70. Você olha assim e fala, tipo, mano, como é que isso pode acontecer? Devorador, sabe? Nesses momentos que a gente parou de dizimar, a gente percebeu o carro toda hora dava problema e resolvia uma coisa e daqui a pouco quebrava outra e tinha alguma coisa que não resolvia de jeito nenhum, você só ficava gastando dinheiro, nossa, aquilo tava me tirando do sério, devorador, tá? Nesse mesmo tempo porque eu trabalhava numa fábrica de pipa onde um moço lá, o meu ex-patrão, ele mexe com celular, né? E eu tinha conseguido comprar com ele, em troca de serviço, um celular pro meu marido tava sem celular. Gente, celular lindo, maravilhoso. Aí eu consegui comprar esse celular pra ele em troca de serviço. Gente, não deu uma semana. O celular levou uma simples queda. Não tinha como acontecer isso, porque o meu celular já teve quedas piores e não aconteceu o que aconteceu. Gente, deu perca total no celular. Sabe aquelas quedinhas besta, que o celular só bate com a quina assim no chão? Gente, parecia que ele tinha pegado o celular e tacado várias vezes na parede. O celular ficou todo quebrado. Perca total, 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 total no celular. Não deu pra arrumar. Então são coisas que você olha e você fala, mano, não é possível, sabe? As coisas começam a quebrar do nada, sabe? Então isso são coisas do devorador, sabe? A sua conta não bate, as dívidas começam a atrasar. Ou seja, é o devorador. E isso só vai entender quando você dizimar e você parar de dizimar. Você pode não crer agora, pelo que eu tô falando, mas se você começar a dizimar e você parar de dizimar, ou antes de dizimar também, é porque antes você tá meio que acostumado com a situação. Então você não consegue ver exatamente que é um devorador, mas no momento que você percebe o que acontece quando você dizima e você para de dizimar, nossa, você consegue ver. Só falta você ver o devorador indo e pegando suas coisas, porque você consegue ver a ação. Não tem como você falar que você não viu o devorador fazendo nada na sua vida. Não tem como, tá? Próxima pergunta. Aonde é falado sobre o dízimo no Novo Testamento? Tem igrejas que não pregam sobre o dízimo, tá? Tem igrejas que
fala que não, dízimo é coisa do Antigo Testamento, não, Jesus não quer que você dizime, não tem nada a ver. Bora lá então. Mateus 23. Jesus estava falando. Só um minutinho, tá, gente? Aqui, Mateus 23 diz assim: Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Ou seja, Jesus está falando que você deve sim dizimar, só que você não pode se esquecer do mais importante. Ou seja, Jesus é o quê? Novo Testamento. Se o próprio Jesus está falando aqui que a gente deve dizimar, por que muitas pessoas estão falando que não deve? Só entende quem dizima. Então, se você não você é dessas pessoas que acredita, eu não acredito, que eu não consigo acreditar. Deus deixa você botar a prova, você vê se realmente aquilo é verdade. Dizima. Gente, a primeira vez que eu dizimei, eu também não acreditava que ia acontecer alguma coisa. Por quê? Porque na onde eu estava não era pregado que o dízimo era obrigado. Então eu passava muita miséria e não entendia por quê. Eu trabalhava registrado, eu precisava de óculos desde criança. E trabalhando registrado, eu era solteira, eu só ajudava dando dinheiro em casa só, ou seja, eu tinha o resto do dinheiro todo pra mim. E o dinheiro não rendia, gente. Quando chegava, eu acho que eu recebia no dia 30. Quando era dia 15, eu já não tinha mais nada. Então, assim, e eu não comprava quase nada. E você não consegue entender, tipo, você não é solteira, você não tinha filho, não tinha nada. Só ajudava meus pais em casa, nem saía direito e o dinheiro voava da sua mão. Não batia os meses, entendeu? Então você ficava tipo, como que acontece isso? Aí o que aconteceu? Depois de um tempo, né, eles começaram a rever as questões, eles começaram a pregar sobre dízimo. Pra mim, enfiar isso na minha cabeça foi difícil, mas eu acabei fazendo esse propósito e falei, eu vou fazer e vou ver o que dá. E simplesmente dizimei, gente, no primeiro mês, quando eu dizimei, eu já comecei a ter os entendimentos de algumas coisas. Eu vi que o meu salário tava rendendo ali, sabe? Coisas que estavam fechadas na minha vida começaram a se abrir. Eu sempre tive o sonho de fazer a faculdade de veterinária. Eu ainda não consegui fazer faculdade, mas Deus abriu as portas que eu consegui fazer o curso de auxiliar de veterinário. Ou seja, eu consegui fazer algo que pra mim era quase impossível, gente. Impossível. Eu precisava de óculos desde quando era criança. Óculos, uma coisa tão fácil. Você ali, no máximo R$ 300, você compra um óculos bom assim, né? Não precisa ser óculos de luxo, mas um óculos bom ali que dá pra você ler. O importante é que dê pra você enxergar, né? Porque eu sou dessas, eu não sou de ficar luxo. Nem se eu tivesse condição de luxar, eu ia querer comprar uma coisa de luxo. Mas, sabe, dá pra você comprar um óculos ali mais ou menos. Eu não tinha, eu não conseguia, o dinheiro não batia, eu não conseguia comprar. E graças a Deus, do nada as portas foram se abrindo assim tão facilmente, eu consegui receber essas coisas. E assim, é uma coisa que você só entende depois que você começa a dizimar. Ah, Priscila, eu não consigo crer que o dízimo seja isso daí mesmo que as pessoas falam. Começa a dizimar, você só vai entender quando você dizimar. Não adianta as pessoas ficar falando pra você que você tem que fazer, que... Enfim, se você não acredita, faça. Deus deixa você fazer. Mesmo que você não acredite, põe lá pra ver. Faça um propósito. Eu vou colocar 3 meses. Se não acontecer nada, eu paro. Você pode ter... Nossa, é uma coisa que, tipo, bota a mão no fogo que não vai acontecer nada, porque acontece, tá? No momento que você começa a dizimar, é repreendido esse devorador, ou seja, Deus não deixa ele agir mais na sua vida. Então você tá lá com a sua fidelidade, depositando o seu dízimo, que são os 10% do seu salário, tá? E assim, tem pessoas que faz bico. Eu faço bico. Junta todas as vezes que você receber, pega 10% desse dinheiro e vai guardando no dia, ou o primeiro dia do mês, ou o último dia do mês. Vai e dê certinho o dízimo, você vai ver. Tem que ser certinho, tá, gente? Não faça bagunça, não tira um pouco de um e deixa os outros serviços sem dar, não. É de tudo que você tiver, tá? Aqui em Provérbios... Cadê o texto que eu ia ler? Esqueci. É em Provérbios alguma coisa, gente. Eu tinha deixado esse texto marcado, mas depois eu deixei quieto. Mas eu vou ler eles pra vocês. Se eu conseguir achar ele aqui. Que é Provérbios 3:9.
Peraí, gente, eu vou achar. Achei aqui, ó. Provérbios 3:9. Honre ao Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Ou seja, é tudo, tá? Se você trabalha fazendo bico e você faz vários tipos de serviços, você tira de todos esses serviços 10%. Mesmo que você receba R$ 10 por uma venda, sei lá, tira o 10% dessa venda. É porque assim, para quem trabalha registrado, eu acho que o dízimo é assim. Por que que o dízimo ele é tão criticado? Porque é dinheiro, entendeu? É muito mais fácil o diabo fazer a cabeça das pessoas e falar pra elas: na igreja não precisa de dinheiro não, você tá vendo lá, o pastor tá gastando dinheiro com as coisas dele. Não, gente, você não pode pensar que o dinheiro é pro pastor, você tem que pensar que o dinheiro é pra obra de Deus. Se o pastor gasta com algumas coisas escondido para a vida dele, quem vai arcar com isso é ele. Você pode ter certeza. Quem vai responder diante de Deus pelo aquilo que ele está fazendo é ele. Nós temos a nossa obrigação de fazer a nossa parte. Nós sabemos que nós estamos dizimando, por quê? Porque é para ajudar na obra de Deus. Porque a obra de Deus precisa de mantimento, precisa de novas cadeiras, precisa muitas vezes de um novo espaço. E o dízimo é para isso, tá? Agora, se o pastor vai gastar fazendo outras coisas, aí é entre ele e Deus. Nós não temos nada a ver com isso. O nosso dízimo vai estar com Deus, nós vamos continuar sendo fiéis a Deus e ele vai continuar sendo fiel a nós. Entendeu? Então, é assim que funciona, tá, gente? Vocês só vão conseguir entender se você não dizimar, você só vai conseguir entender depois que você dizima. Então, é um conselho que eu dou. Faça um propósito. Ou 2 meses que seja. Coloca diante de Deus ali o seu propósito e fala: Deus, seja sincero. Mesmo que você não creia, você fala: Deus, eu não tô crendo. Eu tô colocando porque talvez você esteja vendo esse vídeo e você toma uma atitude na sua vida. Eu tô colocando Deus porque eu vi essa menina falando e eu tô colocando aqui. E eu sei que o Senhor é fiel e Deus não volta atrás da sua palavra. Então, se está escrito que Deus vai fazer, é porque Deus vai fazer, tá? Então, simplesmente seja sincero. Ponha lá e fala: Deus, eu não sei se vai funcionar, mas eu tô colocando aqui diante do Senhor e que seja feita a tua vontade. Gente, Deus vai fazer, tá? Que nem eu falei, eu boto minha mão no fogo se Deus não fizer. Porque eu sei que ele vai fazer, porque ele é fiel. Tudo aquilo que ele promete, ele cumpre, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, a gente põe aqui nos comentários, tá? Eu sei que pode aparecer alguém falando que não dá dízimo por causa disso. Gente, é a palavra, tá? Eu vivo isso aqui, a palavra. Se tá escrito e pela experiência da minha vida, se eu vi que mudou alguma coisa na minha vida, eu vou passar pra vocês. Eu não vou passar pra vocês alguma coisa que... Até porque não ia adiantar nada. Qualquer um que vai assistir esse vídeo não é nem da minha igreja e vai ser abençoado do mesmo jeito. O que eu ia ganhar falando mentira aqui? Nada. Pra vocês verem que tudo que eu falo, todos os meus vídeos é baseado naquilo que diz na palavra, tá? E que realmente às vezes você tá com a sua vida parada, travada, você não consegue realizar muitos sonhos da sua vida simplesmente porque você não dizima, porque você tem esse preconceito achando que, não precisa, Deus não precisa de dinheiro. Deus disse aqui que ele quer o dinheiro porque ele precisa? Não, diz porque a casa dele precisa de... Esqueci o nome da palavra, que toda hora eu esqueço. Provisão. Porque a casa dele precisa de provisão, não é porque ele precisa. Ele é dono de tudo. Se você tem o seu emprego, é porque ele permitiu que você tivesse o seu emprego, entendeu? Então é Deus que permite as coisas. Não adianta a gente falar que a gente tem porque eu estudei, porque eu tenho diploma, porque eu ralei. Não, tudo por permissão de Deus. A gente dá um passo, a gente não dá um passo sequer se Deus não permite que a gente dê. A gente não consegue nada na nossa vida se Deus não permitir que a gente consiga. Então não, sabe, deixa esses preconceitos de lado, faça esse propósito, não fala pra ninguém, faz você e Deus. E você vai ver o tamanho da obra que Deus vai fazer na sua vida através da sua fidelidade, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like se você gostou do vídeo. Se tiver alguma dúvida, me manda no direct no Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Gente, eu espero que vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!